Eu dividi em 2 vídeos, senão vai ficar muito pesado. Se precisar, eu faço o terceiro vídeo, ok? Tá, terminando o raciocínio aqui, ó. Essa música Descobrimento Toquinho, ela fala de um Brasil pós-Cabral, de um Brasil depois da chegada do Pedro Álvares Cabral, ok? Então ela mostra um Brasil maravilhado pelos portugueses, pela beleza, pela fauna, pela flora, né? Como eu tinha falado para vocês, o Brasil pré-colonial é marcado por um processo de observação, tá? Para depois começar o processo de exploração. Tá. Mas professor, o que tem essa música? Eu quero tentar frisar para vocês. Essa música é pós a chegada dos portugueses, mas eu pesquisei uma outra música para vocês que mostra o Brasil pré-Cabral, pré-cabralino, o Brasil antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Cabral. O Brasil já existia, a população indígena já vivia nessas terras. E a música é essa daqui, ó. Eu vou colocar para vocês. Observem a letra. É um samba enredo da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Portela. Para quem não sabe, a Portela é a maior campeã do desfile do Rio de Janeiro. Vou colocar a letra. Observem esse trecho. Índio é dono desse chão, índio é filho da Portela. É muito importante trabalhar o Brasil pré-cabralino. O Brasil antes da chegada de Cabral, antes da chegada dos portugueses, né? A gente não pode entender um recorte histórico a partir de 1500. A gente tem que entender que já existia o Brasil antes de 1500, ok? E a letra continua. Índio é Tupinambá, índio tem alma guerreira. Hoje meu Guajupiá é Madureira. Madureira, para quem não sabe, é o bairro lá do Rio de Janeiro onde nasceu a Portela. Voa a águia na floresta, salve o samba, salve ela. Índio é dono desse chão, índio é filho da Portela. Ok? Então, é necessário frisar nessa primeira videoaula, dividida em 2 partes, a questão indígena. É muito sério quando a gente fala sobre a proteção de terras indígenas hoje no Brasil, em 2021. É necessário sim, ok? E existe lei que respalda isso. A própria Constituição Brasileira de 1988, ela fala sobre isso, né? Eu coloquei até um trecho no TA de vocês podem observar, tem um trecho da Constituição, e também existe o Estatuto do Índio. Como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente para resguardar os direitos da criança e do adolescente, como também existe o Estatuto do Idoso para resguardar os direitos dos idosos, existe também o Estatuto do Índio para resguardar, defender os direitos indígenas. Então é importante a gente lembrar sempre. A gente estuda a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, 22 de abril de 1500. Ok, mas vamos entender que existia um Brasil aqui. Ok? Aí a canção continua, o samba enredo da Portela continua. Solta o som, DJ. Vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu dar um pause aqui. É importante falar para vocês também que é muito legal isso. Se vocês pesquisarem samba enredo
das escolas de samba, seja do Rio, seja de São Paulo, são as mais famosas, né? Principalmente as do Rio, é uma aula de história. Então o samba enredo sempre narra, sempre conta a história, ou seja, do indígena, ou seja, do negro, ou seja, da chegada dos europeus aqui. Então é importante, é até uma ferramenta para a gente poder acrescentar nos nossos estudos de história. Ok? Beleza? Vou tentar entrar agora na plataforma Positivo para poder fechar essa primeira videoaula nossa aqui, beleza? Mas entenda que da mesma forma que a de você está travando, a minha também tá. O posicionamento é para a gente aguardar até amanhã que a Positivo está fazendo os devidos reparos. Vou soltar a música enquanto isso. Então vamos lá para a plataforma. Bom, a minha plataforma é parecida com a de vocês, a diferença é que é do professor, né? Eu vou entrar. Não é para entrar na minha senha não, tá? Vamos ver, minha internet está muito lenta hoje. Eu tive muita dificuldade para poder fazer o vídeo e publicar dos meninos do terceiro ano. Vamos lá. Se eu trabalhasse em outra unidade do Tiradentes, estaria todas aqui, ó, em outras unidades. Só que eu trabalho só em uma, ok? Eu clico aqui. Aqui tem as turmas que eu dou aula, ou seja, tem os 2 sextos anos. Tá até faltando aqui. Mas tem os 2 sextos anos, o 7º da tarde, os 2 sextos da tarde também. Vocês, né, os 2 segundos e os 2 terceiros. Beleza, eu vou abrir aqui, tá? 201, mas vai servir como exemplo para 202. Sem ciúme, tá, moçada? Vamos lá. Então aqui são os volumes que nós vamos trabalhar durante o ano todo. Volume 5, volume 6, volume 7 e volume 8. Tá? Nós estamos no volume 5. Então nós estamos na primeira etapa no volume 5. Essas 3 trilhas já estão liberadas há bastante tempo. Elas fecham dia 30. Fiquem atentos, ok? Mas professor, não consigo acessar as trilhas. Não consigo entrar na plataforma. Tá bom, ok, me avisa. A gente já tem um grupo para poder... Qualquer coisa vocês me avisam. A gente busca uma outra alternativa. Vamos lá. Vou pegar a primeira trilha. Ação colonizadora espanhola. Ação colonizadora inglesa. Minto, não, vou pular a primeira, vou pegar a segunda. Como nosso tema principalmente é agora, né, nessa primeira videoaula, a colonização portuguesa na América, vou pegar primeiros contatos e exploração das terras, povos indígenas. Vamos entrar nela. Aqui o professor assusta. Aqui o professor fica extremamente decepcionado. Aqui o professor pensa, não vou levar mais chocolate para esses meninos. Olha aqui, 201, 29 alunos. Só 6 sondagens. 5 fizeram avaliação. Olha 202. 10 fizeram. Gente. Mas vamos lá. Vamos continuar. Eu vou clicar aqui em cima, primeiros contatos de exploração das terras, povos indígenas. Vai abrir todas as 5 fases. Presta atenção. Todas as 5 fases de uma trilha. Nós temos sondagem, primeira fase. É como se fosse um jogo de videogame. Terminei a primeira fase, finalizei. Vou para o reforço. Li tudo que está dizendo aqui. Tem que abrir, gente. Não adianta. Se não abrir, não segue. Vou para conteúdo. Mas professor, vou ter que abrir esse livro todo. Gente, só carrega o livro. Carregou, ok. Pula para avaliação. Respondeu a avaliação. Concluiu. Fechou a avaliação certinho? Vai e saiba mais. Ok? Leu o que está escrito. Ouviu o vídeo que está escrito em Saiba Mais? Ok. Aí a trilha vai terminar. E vai aparecer para mim que você completou. Se você pular uma dessas 5 fases, aparece para mim que você não fez. Mas vamos lá em sondagem. Vamos tentar fazer aqui. A expansão marítima portuguesa proporcionou a exploração do continente africano e contatos com populações que viviam próximo da costa. A chegada à Índia abriu a oportunidade de ampliar o contato comercial com povos asiáticos. Neste contexto, leia o texto a seguir.
O comércio asiático era, obviamente, mais interessante do que o africano. No entanto, o continente africano era estratégico para que Portugal viabilizasse seus projetos de controle marítimo comercial. As coisas que interessavam a Portugal eram o ouro e os escravos. Ok, aqui tem um autor, né? Paulo F. Vicentini e Luiz Dário Ribeiro. São 3. E Ana Lúcia Pereira. História da África e dos Africanos. Editora Petrópolis. Ok? É sempre importante, observem aqui, é sempre importante eu ler as referências bibliográficas. De acordo com a situação descrita no texto, a opção correta é a letra o quê? Vamos lá. Os portugueses, letra A. Os portugueses não se interessavam pelo comércio asiático, pois o continente americano oferecia as riquezas necessárias para a viabilização do comércio marítimo. B. Para os portugueses, o comércio asiático era interessante economicamente. O continente africano era local estratégico para a valorização do projeto ultramarino português. C. Na África não foram encontradas especiarias, motivo pelo qual Portugal se desinteressou por muito tempo por esse continente. D. A colônia africana se tornou por muito tempo ponto de parada obrigatório de navegadores espanhóis e portugueses com destino à América. E o continente asiático oferecia como única fonte de riqueza a mão de obra escravizada indígena. Vamos lá. A segunda pergunta os soberanos europeus buscavam ampliar suas relações comerciais com outros continentes, as quais possibilitavam o aumento das riquezas de seus reinos e, consequentemente, de seus poderes. Aí continua. Então, as sondagens geralmente são 2, 3 perguntinhas. Acho que isso vocês já sabem, né? Tem a terceira pergunta aqui. Terminou a sondagem? Não passa as respostas. As respostas, depois do dia 30, eu envio para vocês. Fiquem tranquilos, ok? Na sondagem, tentem fazer, ok? Vocês podem errar. Aqui é o momento de errar. Depois a gente vai corrigir esses erros, ok? Terminou a sondagem, vai em reforço, que sempre tem um conteúdo interessante. Vamos lá, conteúdo digital. Expansão marítima portuguesa. Relembre os motivos das relações comerciais entre portugueses e africanos. Vamos lá? Os portugueses conquistaram o norte do continente africano em 1415. Neste ano, liderados pelo rei Dom João I e os infantes Dom João e Dom Henrique. Adivinha, travou. Da mesma forma que trava para vocês, como eu disse, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Opa, vou entrar de novo. Vou lá, vou procurar vocês. Opa, não é essa não. Eu tenho que ir na segunda aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir novamente. Se não der, a gente continua de outra forma. Tá, então aqui fala sobre a expansão marítima. Lembrando que os portugueses e espanhóis foram os primeiros a chegar na América. Nós trabalhamos isso dentro de sala. Depois deles, ingleses, franceses, holandeses. Ok? Aqui tem um texto complementar. Vou voltar. Tem mais conteúdo digital. Vamos ver o que tem aqui. As viagens marítimas portuguesas. Vou voltar. Em conteúdo digital. Renascimento e expansão marítima. Vamos lá. É necessário entender que o que fomentou a expansão marítima é a política econômica mercantilista. É o mercantilismo, tá? Então, sempre que eu for estudar a expansão marítima, eu tenho que entender que a Europa passou por um processo de fim de ruralização da sociedade, com o renascimento comercial e urbano, né? O renascimento comercial e urbano vão surgir os burgos, os burgueses, o acúmulo de capital, a política mercantilista e o interesse das coroas de procurar novos territórios, novos mercados, ok? E para quem não sabe, é o mercantilismo que vai fomentar
que vai construir a identidade do capitalismo. Ok? Beleza? Vou voltar aqui. Terminei, vou para conteúdo. Abro o livro. Deixa eu abrir um pouquinho o livro. Vamos lá. Já está acabando, tá? Eu sei que está ficando grande, mas é assim mesmo. Na verdade é como se fosse uma aula. A aula tem 45 minutos, então vocês têm que ter paciência. Tá, deixa eu frisar algumas coisas aqui. Povos indígenas. Aqui tem alguns grupos étnicos indígenas, ok? Uma curiosidade. Vocês já procuraram descobrir se vocês têm descendência indígena? Ou africana, ou europeia? Não? Procure se informar, procure com os pais de vocês para saber de onde que seus avós vieram, os bisa, os trisavós, os tataravós e por aí vai, ok? Eu descobri que o meu pai biológico, que já morreu há muito tempo, morreu em 1987, ele era dessa tribo aqui, ó. Na verdade, a tribo não está aqui presente, mas a tribo é descendente dos Gês, esse segundinho aqui, ó, laranja. A tribo é a tribo dos Puris. É importante para a gente até mesmo ter uma identificação étnica, ok? Tá, aqui fala sobre os Tupinambás. Aqui, ó, aqui fala sobre a antropofagia, que a gente não pode confundir, tá, com canibalismo. Eu expliquei isso em sala. Então, o que que eles faziam? O que que algumas tribos faziam? Até mesmo para absorver a cultura do diferente, eles comiam a carne daquela pessoa. Mas comia porque estava com fome. Não, comia porque queria absorver a cultura do outro. O canibalismo é diferente. O canibalismo é comer porque está com fome. Ok? Uma situação de desespero, comer a carne humana porque não tem outra opção. Beleza? Tem essas atividades, nós já fizemos. Ok? Aqui está falando sobre as feitorias e extração do pau-brasil. Vários meninos, vários alunos me perguntaram o que é feitorias. Feitorias seriam as regiões para, deixa eu usar uma expressão para vocês entenderem, para escoar o pau-brasil, ou seja, para eles transportarem. Hoje seria os portos. O que é um porto? Um porto onde o navio vai chegar, vai trazer mercadoria e vai levar para fora? Seria mais ou menos isso. Ok? Uma linguagem bem objetiva para vocês aqui. Aqui tem a avaliação, né? Que assim que terminar as trilhas eu mando para vocês. E o Saiba Mais. Conteúdo digital. Indígenas brasileiros. Vamos lá. Dados do IBGE. O último grande censo do IBGE foi em 2010. Esse ano, né? A previsão é que tenha. 2020 acontece de 10 em 10 anos. Tá? Com essa pandemia de Covid, a gente não sabe muito bem se vai ter. Mas o Brasil apresenta atualmente, de acordo com dados do censo IBGE, mais de 800 mil indígenas. Já está beirando, já ultrapassou 1 milhão, tá? Que compõe mais de 300 etnias diferentes, ou seja, tribos diferentes. E são também centenas de línguas diferentes, ok? Então aqui fala um pouquinho aqui a situação dos indígenas em Minas. Ó. A situação vivida pelos povos indígenas varia de acordo com o número de integrantes e local onde vivem. Os pataxós estabelecidos na Bahia e em Minas Gerais, por exemplo, mantêm uma aldeia há mais de 2 séculos, lutando pela manutenção de suas tradições e sua língua, o Patixô-Rã. Presta atenção, quem já foi a Porto Seguro já viu os pataxós, né? É muito comum lá em Porto Seguro, tem até uma tribo gigantesca lá. É comum a circulação deles pela cidade, vendendo artesanato. É bem legal essa interação. Ok, meninos? Então, voltando, só para finalizar. Então, o que eu quero frisar nessa aula de hoje? A importância indígena para a sociedade brasileira. A importância da cultura indígena para a sociedade brasileira. Ok? Beleza? Então, deixa eu colocar uma musiquinha de novo. Segue a Portela. Desejo vocês bom dia. Agora é noite, mas amanhã será dia.
seja bom dia, boa noite, se cuidem. Qualquer dúvida, amanhã, né? Ou hoje, vamos usar como hoje, terça-feira, de 7 da manhã às 12h35, ok? Abraço e paz. Se cuidem, cuidado, ok? Tchau, tchau.